Só para você ter noção, existem aproximadamente 400 mil psicólogos no Brasil. E menos de 2 mil atuam nessa área. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Então, a gente teve aí muitos nascimentos, inclusive prematuro, porque um dos fatores de risco, quando uma mulher apresenta sintomas de ansiedade, estresse ou depressão muito elevado durante a gestação, é o nascimento prematuro. Uhum. Assim como a gente vê alterações emocionais em mulheres neste período, a gente também percebe alterações emocionais no homem durante esse período. Então, o problema está ali no primeiro trimestre. Entendi. Tá? Depois que se torna feto, ele vai ganhando peso. Uhum. Tá? Então, se você faz o pré-natal e se você tá fazendo ultrassom também, consegue ir acompanhando isso. Ah, entendi. E aí começou, então, no caso, ter muito nascimento prematuro. Estamos aqui em mais um episódio do Emovere Baby Podcast. E hoje estamos aqui com a Rafaela Schiavo. Muito obrigado, Rafaela, por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui no podcast. Eu agradeço muito o convite. Para mim é um prazer poder vir aqui e falar sobre esse tema tão importante, sobre saúde mental materna. Agradeço muito pelo convite. Bom, sabe qual que é o primeiro assunto que eu gostaria assim, de começar? Obviamente a gente sabe o quanto as mamães e gestantes estão passando bem apertado aí, principalmente em virtude eu acredito que assim, a gente passou por um período relacionado à pandemia que, assim, é até muito difícil a gente conseguir, vamos dizer assim, mensurar, né, o que foi isso, né, um negócio muito histórico, assim, sabe, que a gente, é muito difícil mensurar, mas eu acho que uma das coisas que mais afetou, assim, claro, né, tivemos muitas mortes, assim, questões físicas e tal, mas o mental, assim, eu acho que, assim, não teve, acho que deve ser muito raro alguém ter passado ileso disso daí, né? E aí eu fico pensando, aí no caso já entra a questão das gestantes, né? Que, assim, num período de gestação, já os hormônios da mulher já viram um caos, assim, imagina com uma pandemia como foi essa daí. Assim, eu acho que, eu não sei, eu realmente não sei mensurar, eu acho que eu imagino que você deva ter vivido uma coisa, assim, muito, muito, muito especial, assim, com relação à sua profissão, né? Aí sim eu acho que deve ter entrado aquela questão da responsabilidade da sua profissão, né? Tipo, agora eu vou salvar a vida mesmo, de verdade, né? Então, conta um pouquinho como que foi esse período, assim, né? Que eu acho que deve tá ainda, né? Nesse período, assim, né? Mas, enfim, conta pra gente um pouquinho. Certo. Durante o ciclo vital da mulher, desde a concepção até a morte, existem 3 períodos que são potenciais de risco para que elas venham apresentar ansiedade, estresse ou depressão. O primeiro é a adolescência, tá? Uhum. Depois nós temos, perto da menopausa, chamado período de climatério. E o intermediário, que é o chamado perinatal, que é o período de gestação, parto e pós-parto. E dentre esses 3 períodos, o que tem mais prevalência de mulheres com alguma alteração emocional significativa é justamente no período perinatal. Que tá todo mundo acreditando que ela tá plena e feliz, realizando o sonho e tudo mais. Sim. Mas o período de maior risco para alguém apresentar adoecimento mental é durante a gestação e pós-parto. Isso em períodos sem pandemia. Nossa, isso daí é assim, eu já não sabia dessa questão aí, né, desse dado que você trouxe. Eu sei sim que, né, que os hormônios aí, que a mulher ela passa alguns apertos, né, em relação a isso, mas, né, eu fico imaginando, e aí, assim, essa questão muito relacionada à pandemia, teve algum assunto que você percebeu que era mais comum? Por exemplo, se eu fosse mulher, e assim, eu posso falar como pai, vamos dizer assim, né, como pai, mas assim, ter uma gestação na pandemia, eu ficaria pensando assim, eu tô trazendo uma vida no meio de um caos que, assim, eu não sei o que vai acontecer, né, que fim que vai dar isso daí. Então, teve algum
fator em comum, assim, que essas gestantes traziam nesse atendimento, enfim? É interessante isso que você traz, porque a gente teve uma diminuição, inclusive, de gestações não planejadas durante esse período de pandemia, né? Sim. Porque, assim, as pessoas começaram realmente a ter menos contato social, então tiveram até menos relação, fora, né, do conjugal, essas coisas. Mas também teve mulheres conjugal, né, que acabaram engravidando aí sem querer, e esse mesmo pensamento que você trouxe é o que muitas delas tiveram. Então, essas mulheres, elas, como perderam muito da rede de apoio, isso afeta também, né, este período. As questões de tradição, como chá de bebê, chá revelação, essas coisas. Teve algumas invenções, né? Eu vi que teve algumas invenções de chá de bebê, assim, dentro do carro. Sim, né? Fizeram chá carreata, né? Chá carreata, exatamente. Mas no começo, assim, os primeiros meses ainda não tinham pensado nisso, né? E algumas mulheres sofreram, inclusive, por exemplo, alguns hospitais não deixavam entrar o acompanhante. Entendi. Então elas tinham que parir sem o acompanhante, que é um direito legal. Então, assim, além das perdas, né? Marido que morreu, a mãe, o pai, sabe? Pessoas muito próximas. Então, isso também afetou demais. Não só as mortes, mas a perda de emprego, né? Então, ela estava, né, às vezes desempregada e teve que ser mandada embora, o parceiro, coisas assim. Então, assim, todo aquele caos realmente afeta, né, a saúde mental. Então, assim, não existia uma coisa, né? É isso aqui que fez, mas para cada uma é um tipo de situação diferente. Né, a incerteza do emprego, se vai viver, se vai morrer, aquelas notícias, né, de que bebês acabavam contraindo Covid no berçário do hospital. Sim. E aí você fica com medo, né? Eu preciso ir para o hospital parir, eu preciso ir para a unidade básica de saúde fazer o pré-natal. Então, isso realmente aumenta aí a ansiedade das mulheres. E aí, por exemplo, a gente está falando, obviamente, né, dessa questão da saúde mental perinatal, e isso daí, ela estende somente à mãe, né? Não ao pai, né? Mas sabia que existe pré-natal do homem também? Não. Existe pré-natal do homem também. Não é muito divulgado, não é muito usual, mas existe. E o homem, ele também precisa fazer todos os exames, como uma mulher, durante a gestação, tá? Então, existe o pré-natal do parceiro. Mas a pergunta aqui é sobre a psicologia. Assim como a gente vê alterações emocionais em mulheres neste período, a gente também percebe alterações emocionais no homem durante esse período. Inclusive, pesquisas mostram que 10% dos homens, dos pais, apresentam depressão pós-parto paterna. Nossa! Existe depressão pós-parto paterna. E existe durante a gestação, a gente chama de síndrome, mas não é uma doença, tá? Mas é síndrome de Kovács. O que é isso? É o homem que sente enjoo, desejo, tontura. Meu Deus! Durante a gestação. Inclusive, ele ganha peso e às vezes até começa a crescer um pouco seu abdômen mesmo. Alguns sentem dor durante o parto. Tipo, o crescer o abdômen é tipo uma gestação. Exatamente. Entendi. Pressão alta e tudo mais. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental dos homens, né? Então, quando a gente vê que 10% deles estão apresentando sintomas de depressão neste período, e para você ter noção, 20% das mulheres no período perinatal. Então, metade dos homens. Então, não tô falando de pouca coisa. Nossa, é muito. Sem dúvida. Exatamente. Se 20% das mulheres e 10% dos homens, a gente tá falando metade deles. Sim. Então, quando a gente fala de psicologia perinatal, de atendimento perinatal, a gente está incluindo o homem, a mulher. Estamos incluindo o bebê também, tá? Sim. O bebê faz parte. Porque se uma mulher ela apresenta depressão durante a gestação, ela libera alguns hormônios que vão para a corrente sanguínea desse bebê também. Entendi. Tá? E fica essa criança, depois que ela nasce, ela fica mais vulnerável a apresentar problemas de saúde mental ao longo da vida também. Por conta do hormônio, tá? Que ela recebe durante a gestação, pós-parto e tal. Então a gente cuida desse bebê também. E não só, a gente olha para essa rede de apoio, que pode ser avô, avó, tio, tia, o irmãozinho que tá esperando, né, o outro irmão chegar, nascer. No caso, a rede de apoio que você fala, então,
ali, mais da família mesmo, assim, né? Não necessariamente. Ou de profissionais. A rede de apoio ela pode ser profissionais também. Então, a gente pode estar falando de enfermeiras, de psicólogos, de outros profissionais, agente comunitário de saúde, que visita lá a mulher no pós-parto. Entendi. Tá? Então, a gente não está falando só da família. É que, geralmente, a família acaba ficando Sim, na casa do sim. casal ali para ajudar nesse começo. Uhum. Mas, às vezes, é uma vizinha, às vezes é a creche, às vezes é uma babá, né? Uhum. A gente consegue, às vezes, pagar a rede de apoio, né? Não tem ninguém, mas eu pago uma babá. Então, Sim. depende da classe social também. A semana passada veio a Camila aqui, a Camila Fischer, ela é nutricionista, né? E ela atende, né, gestantes em puerpério, né? Uhum. E acho que ela falou assim, falou algumas vezes sobre isso daí. Até um dos cortes que a gente fez do vídeo lá é referente a isso, a gestante realmente buscar apoio, né? Tipo, solicitar isso, assim, né? Não tentar não acumular isso e, de repente, daqui a pouco explode, né? Então, assim, na primeira oportunidade, realmente solicitar apoio, né? Solicitar ajuda, enfim, Isso. Né? E aí a gente tem um problema também, porque a gente vive dentro de uma sociedade que romantiza muito a maternidade. Então, o que a sociedade acredita? Que se a mulher tá grávida... É igual de novela, assim, né? O que a gente fala? Quando alguém fala assim, tô grávida, parabéns. É isso que você escuta. Né? Eu tô grávida, parabéns. Aí ela fala, o quê? Não é parabéns, não é que eu quero. Que legal, parabéns, nossa. Exato. Né? Ver aquela... Isso, então, como a sociedade lá age dessa forma, então as pessoas têm uma ideia de que se a mulher tá grávida, então ela tá realizando um sonho, ela tá feliz e tal, vou dar parabéns e essas coisas. E aí, quando essa mulher ela não tá bem, como que ela fala pra esse pessoal que ela não tá bem? Eu acredito que assim, ela vai achar que ela tá errada, né? Isso. Porque assim, tá todo mundo me dando parabéns, é uma situação feliz, por que eu tô... Perfeito. Parecendo um bicho aqui. Exatamente. Por dentro. E ela acha que é só ela. Ela acha que todo o resto do mundo não tá sentindo aquilo. Então é uma coisa que ela acha que é com ela, especificamente Sim. com ela. E ela não tem coragem de falar. E às vezes, quando ela tem coragem de falar, então aí ela vai sofrer essa discriminação, entendeu? Ela vai escutar, olha, você tem que dar graças a Deus, você não pode pensar isso. Deus castiga, sabe? Coisas assim. E às vezes até por profissionais. Às vezes ela vai falar com um profissional, e o profissional fala isso para ela também. Nossa. Então, a gente tem esse problema, né, dessa romantização da maternidade. Então, isso faz com que a mulher, ela demore para procurar ajuda, ou às vezes que nem procure ajuda, porque ela tem medo, entendeu? De como que o profissional, as pessoas vão reagir quando ela fala. Então, ela sente vergonha daquilo. Entendi. E aí, muitas vezes ela não procura por conta disso. Então, assim, vamos colocar assim... Se você pudesse, por exemplo, dar um primeiro, sei lá, listar algumas dicas, assim, né, que para essas mães, assim, que por algum motivo percebam que estejam em alguma luta com relação a essa questão mental, assim, que é o de buscar ajuda, né, de não ter tipo, vergonha, nem receio, nem melindre de buscar essa ajuda, né, seja de quem for, ou você orienta já um profissional mesmo, assim, né, psicólogo, no seu caso, né, perinatal. Eu oriento psicólogo perinatal, porque não é qualquer profissional também que consegue lidar, não aprende isso na faculdade, sim, né, entendi. Então eu considero, sim, que realmente um psicólogo perinatal seria o mais adequado para ela procurar. Mas, inicialmente, vamos supor que a gente está falando de mulheres do SUS, tá? Então, psicólogo perinatal, a gente que está falando hoje tem na clínica, então aí é pago. Mas no SUS, então no SUS, durante a consulta pré-natal, ela deve comunicar ao obstetra, que está acompanhando ela, que ela está sentindo um comportamento diferente, que ela está mais triste, que ela está mais irritada, né? Sim. E ela precisa comentar isso com o obstetra. E aí a gente torce para ele ser um obstetra legal e né, entender ali, fazer o encaminhamento certinho que precisa. Infelizmente, a gente tem aqueles também que vão falar, isso é normal, isso é comum. E aí essa mulher acaba não sendo cuidada na sua saúde mental, porque é normal, é comum. Então, talvez, eu acho que seria até legal você
comentar, assim, quais são os indícios, assim, né, para a pessoa poder identificar, fazer, de repente, não sei se é certo ela fazer uma autoavaliação dela mesma, assim, né, para não cair nessa ai, Deus, para não cair nessa do médico mesmo, assim, sabe, de algum médico, ou de algum profissional, ou de alguém da família mesmo, chegar e falar assim, não, isso não é nada. Certo. Saber para quem falar, né, quem ela confia, né? Então, se é uma melhor amiga, às vezes ela não confia na mãe, às vezes não confia no parceiro para falar isso, mas confia numa amiga, né? Então, ela procurar alguém nesse sentido que ela se sinta confortável para falar sobre isso. Se ela conhece outras pessoas grávidas, se ela conhece outras pessoas que acabaram de ter bebê, ter uma conversa sincera com elas vale muito a pena, porque muitas delas estão ali não falando para ninguém, mas quando alguém abre essa porta, pronto, aí vem a enxurrada, né? Sim. Então vale a pena ela também procurar, principalmente essas pessoas, para auxiliá-la nisso aí. E quando que ela deve procurar um profissional, né? Quando ela sente que o comportamento dela está incomodando ela mesma. Né? Esses indícios aí eu acho que deve ser assim muito diferente do comportamento, porque o que eu imagino que ela pode talvez assim, por exemplo, imagina que ela ficou grávida, tudo, ela começa a ver coisas diferentes no corpo, na cabeça, enfim, e achar que assim, não, é porque eu tô grávida. Sabe, é uma ação natural porque eu tô grávida e não porque ela talvez esteja passando por uma situação mais delicada, assim. Certo, é que na realidade vai trazer sofrimento, né? Né? E esse sofrimento, então, ela não vai atribuir necessariamente a gravidez, né? Porque isso é normal porque eu tô grávida, né? Então, essa mulher, ela vai perceber. Ela talvez não vai ter coragem de falar. Entendi. Mas ela vai perceber. Agora, os sintomas, então, é para quem tá ao entorno dela. Então, a mulher, ela começa a ficar mais irritada. Ela chora com maior frequência. Ela começa a ter pesadelos. Ela, muitas vezes, começa a ter pensamentos repetitivos sobre o mesmo assunto, fala toda hora sobre a mesma coisa. Muitas vezes ela pode ter mudança de apetite. Às vezes problemas dermatológicos que começam a aparecer. São alguns dos sinais que ela pode estar aí com ansiedade, estresse ou depressão. Entendi. E, por exemplo, e aí, eu acho que um dos pontos que pode colocar, deixar as gestantes bem inseguras é com relação à medicação, né? E eu imagino que pode entrar medicação nesse caso aí, né? Sim. A medicação, ela é importante, principalmente quando a mulher, ela já fazia uso, né? Então, supor que a mulher, ela já tem um transtorno, né? Alguma coisa, então ela já faz uso. E algumas mulheres, elas param de fazer uso dessa medicação quando elas engravidam, porque elas têm medo e tal. O correto é que ela agende o mais rápido possível um horário com o psiquiatra, para dizer para o psiquiatra, estou grávida, e aí sim o psiquiatra poder encontrar ali a medicação ideal para ela, já que agora ela é uma mulher gestante. Então ele pode alterar a dosagem, pode alterar a medicação, mas é importante que ela continue utilizando. E vão existir aquelas mulheres que nunca apresentaram problemas de saúde mental na vida, mas durante esse período perinatal, ela passa a apresentar. E aí é importante que ela seja encaminhada para um psicólogo, vamos dizer assim, inicialmente. O psicólogo, ele consegue fazer o rastreio inicial, ele consegue identificar se essa mulher está apresentando uma alteração emocional que precisa de psicoterapia, ou se ela está apresentando um transtorno mental que precisa de psicoterapia e medicação. Então, se precisar, se o psicólogo nessa triagem identifica que precisa de medicação também, aí é encaminhada essa mulher também para um psiquiatra. E esse psiquiatra, de preferência, né, que seja um psiquiatra perinatal, porque aí ele também tem isso também, que aí ele consegue fazer a dosagem certinha, né, do remédio, porque é importante que essa mulher continue utilizando. E aí ele vai fazer a avaliação também, ele vai poder observar, olha, é um transtorno leve, então vamos parar mesmo com a medicação, mas você tem que fazer psicoterapia, não dá para ficar sem.
É um transtorno de moderado a grave, então a gente precisa manter a medicação. Por exemplo, então, vamos supor que uma mulher que ela sempre fez terapia, por exemplo. Se ela engravidar, em tese, ela teria que mudar a terapia dela para um psicólogo que fosse mais específico com o perinatal e não continuar com o terapeuta de praxe, assim, né? Certo, olha, interessante a sua pergunta. Na prática, na teoria, não. Ela deveria continuar com aquele psicólogo. Ela não precisaria mudar. Mas na prática, o que eu tenho observado? Eles começam, a gestante, ela traz questões de gestação para a psicóloga. Uhum. A própria cliente percebe que a psicóloga não consegue dar conta, não tá dando aquela atenção, não tá trabalhando. E aí, o que essa cliente faz? Geralmente, ela vai procurar um psicólogo perinatal para pedir, por exemplo, uma técnica que a gente faz de pré-natal psicológico, que dá para ela fazer a terapia e fazer esse pré-natal psicológico com outro psicólogo. Uhum. Mas quando percebe que o pré-natal psicológico só não basta, que precisa realmente de psicoterapia, às vezes ela realmente deixa o psicólogo que ela estava para fazer. Porque a necessidade dela ali agora não é mais falar sobre o assunto que ela falava antes, mas é falar sobre a gestação, ou é falar sobre o parto, pós-parto, essas coisas. E com o psicólogo, que ela já frequenta há anos, às vezes ela não tá vendo resultado, ela percebe que não tá ajudando como ela queria. Então, muitas vezes acontece isso. Então, tem psicólogo que perde cliente no período perinatal por não ter conhecimento de psicologia perinatal. Ah, entendi. Isso daí é importante, então, porque eu, por exemplo, né, nem imaginava disso daí. Mas aí, com relação a Mater Online, ela dá treinamentos para esses psicólogos se especializarem nessa parte de perinatal, é isso, né? Exato, é isso mesmo. Mater Online é um instituto de educação onde a gente, inclusive a gente oferece pós-graduação reconhecida pelo MEC, então a gente forma psicólogos para atender na área perinatal. Não só psicólogos. Não é só uma especialização, forma o psicólogo, tipo... É uma pós-graduação. É uma pós-graduação, entendi. É uma pós-graduação. Então, o psicólogo termina a graduação e aí ele quer escolher uma área para atuar. Sim, entendi. Muito legal. E ela é online, assim? É online, 100% então, online. 100% online. De quanto tempo que é essa pós-graduação? 24 meses. O mínimo, 10 meses, o máximo é 24 meses. O bom do online é isso, né? Porque as aulas já estão gravadas, então você consegue assistir no seu tempo. Então, tem gente que vai assistir em 10 meses, 11 meses, tem gente que vai levar os 24 meses. Entendi. E aí, por exemplo... Agora, voltando na questão das gestantes com os pais lá. Tem situação, por exemplo, onde a gestante está super bem e só o pai, por exemplo, tá na bad? Sim, tem. Porque eu acho que pode ser comum também acontecer isso daí. E aí ele que tem que ter o acompanhamento. Eu imagino que, assim, numa situação dessa específica, né, de gestação, eu acredito que os atendimentos devem ser de casal. Eu não sei se é isso, mas... Ou não? Ou individualizado? Geralmente é individualizado, mas pode ser de casal sim. Porque, por exemplo, às vezes a queixa do casal, né, a gente atende. Então, assim, pode ser só a mulher, pode ser só o homem, pode ser o casal, pode ser psicoterapia, pode ser acolhimento, pode ser orientação. Então, a gente pode atender de diversas formas. E sim, tem bastante tem casais essa situação... que é o homem que precisa e não a mulher. Exatamente, tem sim. E assim, eu também não sei se existe grau de dificuldade, por exemplo. Eu imagino que, acho que vocês devem avaliar, né, o grau de dificuldade que, sei lá, que o paciente chega e como que... Mas você acha que, por exemplo, o pai, assim, eu imagino que deve ser uma situação um pouco mais complexa, assim, porque, assim, a mãe ainda tudo bem, ela tá com o bebê lá, tem algum fator que possa fazer a compreensão atuar melhor, né? Porque, poxa, tô com um bebê, hormônio, não sei o quê.
o pai, ele só, só tá ali assistindo, assim, né? Então eu imagino que deve ser situações mais tensas, assim, mais complexas, né? Ou não. Não, nem sempre. Vamos supor que o homem não queria ser pai, mas a mulher queria ser mãe. Né? Então, vamos supor que ele tem alguma história de vida que Sim, ele sim, não sim, queria ser sim. pai. Então, Entendi. ele surta e ela não, entendeu? Aí, Entendi. não necessariamente é uma situação. Mas a gente tem situação, por exemplo, que uma mulher no pós-parto, vamos supor que a mulher ela apresente uma psicose puerperal. O que é psicose puerperal? É a mulher ouvir coisas que não existe, ver coisas, sair falando coisas desconexas, tá? Sim. Então, o homem, ele tem uma licença paternidade de 5 dias, 7, né? Porque conta sábado e domingo. Sim. Então, imagina essa mulher que dentro de casa, né, é fora da realidade. E como que esse homem deixa essa mulher com esse bebê? Ele pode chegar e ela, né, ter feito alguma coisa para esse bebê, porque às vezes ela nem sabe que o bebê existe, né? Uhum. Então, esse homem, ele vai adoecer. Ele vai adoecer, porque ele vai ter que dar conta do trabalho, que ele não pode pedir demissão, e ele vai ter que tentar pedir umas férias, alguma coisa assim, para poder resolver aí, se tiver uma rede de apoio, mas, enfim, imagina como que ele faz para trabalho, cuidar do bebê e da mulher, por exemplo, se não tiver uma boa rede de apoio, ou coisas assim, sabe? Possibilidades dele poder pedir uma licença, uma férias, alguma coisa. Então, adoece bastante. Então, vão existir situações, sim, mais complexas, como você está dizendo, mas nem sempre. Vão existir situações que realmente é questão do homem mesmo. Entendi. E, por exemplo, também aí agora já com relação às crianças, né? Quando será em que momento será que, assim, é possível perceber... Eu falo assim, né, nessa situação, de repente passou uma gestação, precisou fazer, sei lá, intervenção com remédios e tudo. Eu, sendo mãe, eu ficaria preocupado assim, será que isso vai afetar a criança, o bebê, enfim? É uma coisa que eu ficaria pensando, por exemplo. Em que momento quais são os cuidados que essa mãe precisa ter, assim, o que ela precisa observar e quais comportamentos que ela precisa estar mais atento, assim, para saber se pode ser algum resquício de medicamento, enfim, desse período, enfim. Certo. Geralmente, a medicação ela vai interferir muito mais no primeiro trimestre do que no segundo ou terceiro trimestre de gestação. Entendi, tá? entendi. Uhum. E então, se essa mulher está fazendo pré-natal, ela consegue ter esse acompanhamento. Sim. Tá? Uhum. Então, esse medo que você está falando é normal, as mulheres têm mesmo algumas realmente... Eu tô vendo como um paciente aqui, assim. Elas têm. Muitas param de ir no psiquiatra, elas param de tomar a medicação por conta própria por terem esse medo, né? Mas o certo é que ela procure o psiquiatra, né, para poder estar fazendo essa avaliação. Mas geralmente o efeito de medicação vai ser quando ainda não chegou em feto, né? Porque a gente tem lá o período germinal, embrionário e fetal. Uhum. Então, é o período germinal e embrionário que são os mais críticos, porque está desenvolvendo ainda os órgãos, né, os sentidos, braços, pernas, todas as partes do corpo. Então, o problema está ali no primeiro trimestre. Entendi. Tá? Depois que se torna feto, ele vai ganhando peso. Uhum. Tá? Então, se você faz o pré-natal e se você tá fazendo ultrassom também, consegue ir acompanhando isso. Entendi. Eu acredito, então, que deva ser um trabalho bem conjunto, assim, entre, né, o psicólogo, o obstetra, sei lá, até o pediatra, porque o pediatra, a gestante, às vezes, começa a fazer as visitas com o pediatra antes ainda do bebê nascer, né? Aí acontece muito isso, assim, de ter essa... de repente, sei lá, ter um paciente e ter essa rede de profissionais, assim, integrado, assim? São poucos lugares que tem, tá? Então, assim, tem psicólogos, por exemplo, que às vezes eles vão atrás do profissional para tentar ter um diálogo e às vezes não acontece esse diálogo. Entendi. Tá? Uhum. Então, assim, deveria, igual você tá falando, essa interdisciplinaridade aí, com certeza seria muito bom para a mulher e para o bebê. Nossa, quem ganharia seriam eles. Com certeza. Mas, infelizmente, isso não é uma frequência, não é algo que acontece, tá? Inclusive,
eu supervisiono, né, vários casos de psicólogos, então muitas das queixas que eles trazem é isso. É tentar falar com o médico, tentar marcar um horário com ele, alguma coisa, e ser impedido, né? Eles não trabalharem em conjunto. Tem esse... Tem esse empecilho. Porque, assim, eu imagino que o desempenho ali para aquele paciente seria muito, muito maior, assim, ia ter muito mais resultado, assim, né? Com certeza. Porque acho que impacta muito, assim, Teve o Dr. Rodrigo, que eu entrevistei ele aqui também, e ele é especialista em ultrassom, assim, né? Então ele acompanha muito a gestante fazendo os ultrassons ali e tudo. E ele fala que ele precisa ter ter essa integração, por exemplo, com o obstetra, ter esse jogo, sabe, paralelo ali, estar perto, assim, porque uma coisa impacta na outra. Exatamente. Ali, assim, né? Eu imagino nesse caso, assim, para mim faz todo sentido, né? Faz assim, todo sentido, é isso faz mesmo. todo sentido. Uhum. É uma área interdisciplinar. Se um profissional está conversando com outro, isso facilita o trabalho de todos, e mais ainda, quem sai ganhando realmente é quem, né? Tá aí, essa mulher e esse bebê, né? Então, seria bom, mas infelizmente a gente ainda não tá, né, com isso nesse nível. Nesse nível, né? Eu até imagino que talvez, assim, sei lá, clínicas que tenham uma rede, sabe, clínicas talvez fechadas, né, que tenham uma rede de profissionais ali, talvez consigam fazer isso daí, né? Um pouco melhor, sim. Mas eu acho que não é uma muito comum. Não é muito comum. Tem as clínicas que fazem isso, elas já recebem nome, né? Clínica interdisciplinar, não sei o que lá das quantas. Entendi. Entendi. Aí já tem todos esses... Isso. Tem amarrado aí. O marketing da clínica já é amarrado também. Olha, aqui você tem você tem a doula, você tem a fisioterapeuta, e passa por cada uma dessas profissionais. Tem sim. Entendi. Mas não é a maioria, né? É uma exceção que você vê na cidade, por exemplo. Entendi. Deixa eu ver aqui uma das perguntas aqui, ó. Aqui, ó. Qual é a diferença entre baby blues, é isso? Isso. E depressão pós-parto? Ah, legal. Uhum. O baby blues é isso mesmo? É isso mesmo. Baby blues. Então tá. É uma disforia puerperal que acontece para 85% das mulheres no pós-parto. Então, a maioria delas, tá? 85%. Não, mas o que assim, o que é o baby blues, assim? Eu tô meio voando aqui nesse baby blues aqui. Certo. Então, é uma disforia puerperal que acontece para cerca de 85% das mulheres no pós-parto. Nossa. E que vai acontecer 3 dias depois do bebê ter nascido, ou 3 dias depois dela ir com esse bebê para casa. Entendi. E vai durar cerca de 2 semanas, tá? Então, ele não passa de 2 semanas. O que essa mulher ela vai sentir? Ela vai sentir emoções contraditórias. Então, ela vai se sentir alegre e triste. Ela vai se sentir irritada e feliz. Tipo uma bipolaridade. Parecido. Isso. É um estado de não normalidade que essa mulher ela entra por conta de tudo, né? Por conta dos hormônios, porque é uma bomba de hormônios que acontece, mas também por conta de toda a novidade. Sim, né? De você. Não importa se você já teve um bebê em casa, é diferente você ter um bebê e 2, ser mãe de um, ser mãe de 2, é algo diferente. Sim. Então, o estresse, então, tudo isso vai influenciar. Então, vai deixar essa mulher com esses picos emocionais. Oscilando. Assim, né? E que não precisa de medicação. Não precisa de tratamento, não precisa de psicoterapia. Dura 2 semanas. Tá? Entendi. E aí, algumas mulheres acham que elas tiveram depressão nesse período. Então, elas falam assim, tive uma depressãozinha. Só que não é depressãozinha, não existe depressãozinha, existe o baby blues, entendeu? Entendi. Ficou claro. Agora, e assim, mas, por exemplo, nessas 2 semanas, é possível também que uma mãe, ela tenha, de fato, a depressão pós-parto ou não? Sempre vai ser o baby blues?
Então, olha só, a depressão pós-parto, ela quase não existe. O que existe é depressão perinatal. O que é depressão perinatal? A mulher, ela começa a apresentar sintomas de depressão desde a gestação. Ah, entendi. Então, como ela começa a apresentar desde a gestação e não é cuidado, ninguém faz essa avaliação, Faz sentido. ela continua apresentando depressão no pós-parto. Tá? Então, não é que ela Então tem não a é uma coisa que depressão vem ali, pós-parto. entendi, Ela vem entendi. desde antes, desde a gestação, não foi tratada, se cronifica. Mas existe mulheres que não apresentavam depressão antes do parto e passaram a apresentar após o parto? Sim, existe. É um número bem pequeno, inferior. Entendi. Tá? Só para você ter noção, 25% das gestantes apresentam sintomas de depressão e 20% das mulheres no pós-parto apresentam sintomas de depressão. E dessas 20% do pós-parto, você pode ter certeza aí que a grande maioria veio desde a gestação que não foi tratado. Então a gente pega aí mais ou menos de 4 a 7% dessas mulheres que de fato apresentaram depressão após o parto, de fato. Nossa, entendi. Entendi, sim. Não, agora faz sentido, assim, é muito, essa oscilação aí, de fato mesmo, você falou que é 85%, né, Isso. o Baby Blues, né? Isso, porque assim, eu por estar, né, com gestante o tempo todo, assim, é quase que comum eu ver isso daí, é quase que difícil não ter uma mãe que não está com essa oscilação aí. Exato. Mas eu entendia isso como depressão pós-parto. Não é. Tá? A depressão, ela pode acontecer no pós-parto, mas ela já acontece desde a gestação. Entendi. Mas ela pode acontecer até 2 anos do pós-parto. Então, quer dizer, tem gente que vai ter a depressão pós-parto só depois de 6 meses do bebê nascido. Entendi. Só depois de 1 ano do bebê ter nascido. Uhum. Entendi. Tá. Aí aqui tá assim, como nós diferenciamos o normal do patológico. Certo. O normal é a mulher, por exemplo, sentir tristeza, porque perdeu, sei lá, o sono, né? No sentido de, eu podia dormir uma noite inteira, agora eu não posso mais. Uhum. Eu podia tomar um banho e lavar o cabelo sossegado, agora eu não posso mais. Ela vai sentir uma tristeza. É normal a mulher ter um luto, passar por um período de luto quando ela tem um bebê em casa. Entendi. Tá? É normal ela ficar, poxa vida, eu queria beber uma cerveja, não posso. Não posso. Uhum. Né? Então é normal ela ficar triste. Então o triste é normal. Agora o patológico é ela pensar, às vezes, por fim, a própria vida. Uhum. Mais não pesado. Sentir prazer, não querer olhar para o bebê, desejar que ele não tivesse nascido. Então é algo mais pesado, né? É bem mais pesado. Bem mais pesado. Entendi. Então... acho que você já falou, né, que quais sintomas dão um sinal de alerta, né, que é isso daí, e se é possível prevenir. Acho que é possível? É possível prevenir depressão, ansiedade e estresse no período perinatal. Os problemas de saúde mental, eles são possíveis. Eu acho que talvez eu fico imaginando, assim, o conhecimento é uma forma de prevenção, né? O conhecimento é uma forma, mas olha só, quero que você reflita aqui comigo, Rogério. A gente tem mulheres grávidas em todo o planeta. Por que tem culturas que a gente vai ter uma porcentagem bem pequena de mulheres com problemas de saúde mental nesse período e culturas que a gente tem uma prevalência muito alta, como é o caso do Brasil? Quando a gente pega países desenvolvidos e compara com países em desenvolvimento, como é o nosso caso, onde a gente vai encontrar mais mulheres apresentando alterações emocionais significativas? São em países em desenvolvimento. Isso se chama determinante social da saúde. Ou seja, não é porque as mulheres brasileiras têm uma genética propícia para ansiedade, estresse e depressão. É por conta de cultura. Entendi. É por conta do social. Então pode ser prevenido. Sim. Tá? Então existem várias formas. Uma delas é a técnica do pré-natal psicológico. Como que a gente atende, pode ser só a mulher, só o homem ou o casal, por exemplo, identifica ali quais são as questões que podem estar gerando ansiedade, por exemplo, e aí propõe 6 encontros, um número de encontros, para poder esclarecer essas dúvidas a fim de ajudar a diminuir essas alterações emocionais. Entendi. A impressão que eu tenho é que tudo isso é muito novo, e de fato ou não, pelo menos... estudo, você diz?
O estudo e toda essa... vamos colocar essa especialidade. Eu não sei... É algo que realmente está evoluindo agora e está sendo mais pesquisado e está sendo inserido, ou sempre teve e ninguém estava olhando para isso? Legal, assim. Olha só, mais uma vez a gente tem que olhar para a história da humanidade e a cultura. Uhum. Quando a gente está falando de ser humano, até o século XVII, a gente não tinha romantização da maternidade. Era muito comum a mulher abortar, era muito comum a mulher matar, o bebê nascia, entendeu? Uhum. Infanticídio. Então não existia essa romantização, esse amor mãe e filho, não tinha isso, Uhum. tá? A partir do século XVII, é necessário que as mães passassem a amar os filhos. Então vem toda uma questão religiosa, inclusive, Maria, tá lá, Uhum. para que essas mulheres pudessem amamentar os filhos e cuidar deles. E aí a gente vai evoluindo nessa romantização da maternidade. Entendi. E aí, na época da minha avó, ela tinha uma rede de apoio muito grande. Porque a vizinha não trabalhava, a minha avó não trabalhava, então... Sim. Você tinha muitos filhos, então as filhas mais velhas, então tinha uma rede de apoio muito grande. Para cuidar de uma criança é necessário uma aldeia inteira. Então o que aconteceu agora com as mulheres dos últimos 30 anos? Elas são filhas únicas, elas não têm... A mãe dela ainda está trabalhando, a mãe dela não é mais... não é uma dona de casa, é alguém que trabalha, que não pode ficar com ela ali na rede de apoio. Então hoje, de 30 anos para cá, as mulheres começaram a ficar mais sozinhas. Então elas estão tendo que cuidar desse bebê totalmente diferente de toda a humanidade, que existia uma rede de apoio que ajudava. Sim. Então adoece muito mais. Sim. Agora essa mulher ela é cobrada para ela fazer mestrado, doutorado, estudar, ter um bom emprego e ser boa na maternidade. Antigamente isso não era cobrado. A mulher, ela, há pouco tempo atrás, né, a mulher, a função dela era ser dona de casa e cuidar dos filhos. Só que não é mais assim essa mulher. Então é isso que adoece. Mas, por exemplo, tem isso daí, eu acho que tem acontecido muito por escolha mesmo, às vezes, da mulher, né? Ela opta por estar sozinha, né? Não, ela não opta por estar sozinha. Porque, as por exemplo, condições que são dadas ali para ela, né? Então, porque, um exemplo, assim, só, né? Teve uma situação de um casal de amigos meus, assim. Eles, eu não lembro se foi a sobrinha deles, prima, não sei. Teve o bebê lá e tal. Ela só permitiu que os parentes fossem ver o bebê. Não, aí é uma escolha, entendi. Nesse caso, isolado, sim, mas a gente não pode falar isso para a realidade do Brasil. Entendi. Então, no geral, a tendência é que as pessoas precisem, queiram e não tem. Entendi. Uhum. Sim. Entendi. Na maioria dos casos é isso que acontece. E eu só não entendi a questão, você falou que os países, vamos colocar assim, desenvolvidos, isso daí é mais comum ou a rede de profissionais ou o profissional específico para isso é mais comum? Isso o cuidado anterior de planejamento familiar sim. feito de forma diferente. Entendi. No Brasil, a gente tem mais de 50% das mulheres que engravidam sem planejamento. Nossa, meu Deus. É muito, né? Mais de 50% engravidam sem planejamento. Então, daí já começa a vir, né? Todo desencadear. Então, em países desenvolvidos, há planejamento familiar já. Sim. Uhum. E o que afeta, né? Então, tipo, eu quero ter filho agora e tal. Diferente daqui, que aconteceu, agora eu tenho filho, o que eu faço? Socorro, Jesus. Entendeu? Meu Deus, entendi. Realmente começa a fazer muito sentido, assim, muitas coisas, assim. Rafaela, deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta aqui para você. Bom, com relação, agora falando um pouquinho mais de você, se você quiser falar com relação mais aos seus cursos também, que isso daí eu acho que especialmente por esses dados aí, eu acredito também, assim, eu nunca tinha ouvido falar realmente, assim, né, dessa especialidade, assim, né. Agora, mas assim, que nem no episódio passado, eu nunca tinha escutado a palavra puerpério. E daí eu achei que, assim, né, eu falei assim, quem que conhece essa palavra? E daí depois eu descobri que era praticamente eu
que não conhecia essa palavra, assim, sabe? Então, às vezes, essa especialidade, né, de perinatal, às vezes é só eu mesmo que não conheço. Isso não, por perto tudo bem, mas isso não. Na realidade, nem mesmo os psicólogos sabem que existe essa área. Ah, entendi. Nem os psicólogos sabem. Então, assim, então a gente legal precisa divulgar essa área, né? Então é legal de você falar aí dos Legal, cursos. É importante que grávidas, médicos, próprios psicólogos, outros profissionais saibam que existe psicólogos com conhecimento específico para atuar nessa área. Ela existe desde o final da década de 70, tá? Por volta de 78, mais ou menos. Mas ela só começou a ganhar visibilidade agora depois de 2018. Ela não teve tanta visibilidade assim nessas últimas décadas. De 2018 para frente, ela começou a ganhar visibilidade, principalmente com o Instituto Mater Online, que foi para as redes sociais, para poder mostrar para o público, para as pessoas, que essa área existe. Porque as pessoas elas só saberiam, né, sobre essa área caso, sei lá, tipo, passassem em algum lugar, visse uma placa, pegasse um cartãozinho, alguma coisa. Sim. Né? Então, as redes sociais permitiu que a gente hoje pudesse divulgar mais rápido também. Então, hoje a gente tem, só que ainda é muito pouco. Ainda é pouco, ainda é muito pouco, só para você ter noção. Existem aproximadamente 400 mil psicólogos no Brasil. E menos de 2 mil atuam nessa área. Nossa, é muito pouco. É muito pouco, muito pouco. A gente tem 5.570 cidades no Brasil, ou seja, nem metade das cidades. Não imagina o quanto de gestantes e mães. Assim. 3 milhões. Então. 3 milhões de gestação por ano, que 20% vão terminar em aborto, 11% nascimento prematuro, 2% os bebês vão receber algum diagnóstico de anomalia, deficiência, alguma coisa nesse sentido. Mais de 50% delas estão apresentando alterações emocionais significativas, não fizeram planejamento da gestação. Então, assim, o número é muito alto de mulheres precisando de atendimento nesse período. Não sabem, né, que existe esse profissional. Os profissionais também, por sua vez, também não sabem, né? Então, assim, é uma área que a gente precisa divulgar, é uma área que a gente precisa. E pode até acontecer, em virtude dessa divulgação que tá sendo feita até por conta da Mater Online também, pode acontecer de ter uma demanda latente, assim, do tipo, estou precisando de um psicólogo com essa especialidade e não estou encontrando, né? Isso, sim. Então tem muita gente que vai, né? Psicólogo maternidade, psicólogo gestante, vai pro Google e digita isso. Nós temos um site para quem quiser procurar algum psicólogo perinatal, é um site de indicação de psicólogos perinatais em todo o Brasil. Ai, que legal. Chama Psicologia Perinatal. www.psicologiaperinatal.com.br. Então lá você vai encontrar centenas de psicólogos formados pelo Instituto Mater Online. Eles atendem alguns presenciais, outros atendem online, outros atendem híbrido, né, presencial e online. Então não importa de onde as pessoas estiverem ouvindo agora esse podcast, qualquer parte, dentro ou fora do Brasil, pode entrar nesse site e se identificar com algum psicólogo ali e marcar consulta. Ai, que legal, que legal. Ah, Rafaela, então acho que é isso, falamos muita coisa aqui. Desculpa as minhas perguntas de leigo, assim, porque, Imagina. Eu, assim, né, não é psicólogo, perinatal, então como que eu, né? Não sou gestante. Não sou gestante. Mas, assim, é um universo que eu gosto muito, assim, eu sempre falo que esse universo todo de gestantes e os nascimentos, então faz 8 anos que eu tô lá no hospital da Unimed e acompanhando os nascimentos, registrando os nascimentos, assim, e assim, é um momento muito especial, assim, né, muito especial. Eu sempre registrei muitos casamentos, assim, e eu já vi situações muito, muito especiais, mas o nascimento é um negócio fora do comum, forte, assim, demais. Sabe? Exatamente. Então, assim, é impossível eu não me tornar uma pessoa mais sensível depois desse tempo, né, acompanhando, assim. Então, aí eu comecei a me interessar mais, assim. Então, isso melhorou, assim, por exemplo, quando eu faço uma foto de gestante, assim, sabe? Então, a minha sensibilidade para aquele momento já está muito diferente do que há anos atrás, quando eu comecei, assim, né? Por vivenciar tudo isso daí. E
um conhecimento desse que você trouxe, assim, é mais uma coisa que soma, assim, né, no meu conhecimento, assim, para saber, né, como lidar com essas gestantes aí, assim, muito legal mesmo, assim. Parabéns por esse trabalho seu aí, por essa iniciativa. Só uma dúvida, né? A sua formação é psicóloga. Sim, sou psicóloga. E logo que você se formou, você já foi para... Bem antes. Antes? Bem antes. Eu comecei a estudar psicologia perinatal no meu 2º ano de graduação. Ah, entendi. Eu fui meio que autodidata, fui lendo livros a respeito de gestação, eu imagino parto, que você não era muito comum, né? Então, para encontrar informação disso aí, devia ser bem... Eu comecei a estudar em 2003 sobre isso, então não era nada comum. E aí eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje eu sou a maior referência nessa área no Brasil. Uhum. Então, os artigos científicos nessa área são os meus, os instrumentos que os psicólogos, os testes, né, psicológicos para aplicar, foi eu que elaborei. Ai, que legal. Então, eu fui ajudando a construir essa área, né? Não sou a única, existem outros profissionais, mas eu tenho sido a de maior de destaque no momento, assim, dentro das pesquisas mesmo, para profissionais terem ferramentas para trabalhar com essa área. Nossa, que legal, que legal. Parabéns mesmo, então. Dobro meus parabéns aí para você. Ah, legal. E aí, bom, como que as pessoas te encontram, então? Porque eu acho que, né, agora o pessoal vai colar em você. Se for aí uma gestante procurando atendimento, eu recomendo que procure pelo site psicologiaperinatal.com.br. Você vai encontrar várias psicólogas, inclusive da cidade de Bauru, né? Mas não sei se você está ouvindo de outra cidade, estado, mas com certeza você vai encontrar alguém próximo. Agora, se for algum profissional, médico, fotógrafo de partos e tal, principalmente psicólogos ou enfermeiros e tudo mais, nós temos cursos de 2 horas, né, até cursos de 360 horas. Nossa. Então a gente tem cursos pequenos, né, para às vezes a pessoa tem uma necessidade ali de 2 horas, aprender um pouco mais, se aprofundar mais. Cursos intermediários, né, de 160 horas, 250 horas, 360 horas, 10 horas. Então, pode entrar em Mater Online. Então, nosso Instagram, o nosso site, tudo é Mater Online, né? YouTube, tudo Mater Online. Que aí, né, tem um contato com as aulas que a gente vai deixando ali, textos que a gente faz também. Eu dei uma olhada lá, tem bastante... Você coloca muito conteúdo lá, passa muito conteúdo ali também, né? Sim. E aí é só entrar em contato pelo direct mesmo, algo assim, que a gente apresenta o curso. Ai, que legal, Rafa. Rafa, muito obrigado. Já tô te chamando de Rafa já, assim. Legal. Tá bom. Rafa, muito obrigado pelo seu tempo aí. Agora, assim, sabendo melhor também, né, quem é você, assim, imagino o quanto que você se esforçou para estar aqui. Então, muito obrigado mesmo, assim, muito conhecimento que eu já tô levando para mim aqui. E, pessoal, sigam lá, então, a Rafaela lá, no Mater Online, né, no Instagram, que você tá, né? E muita informação hoje gostosa aqui pra gente. Para vocês que tiveram aí, ó, ficaram até aí, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, Rafaela, muito obrigado. Agradeço muito o convite. Acho que a gente vai convidar mais vezes aí. Se der para encaixar na sua agenda aí, ó, a gente vai adorar, Pessoal, obrigado, tchau, até a próxima semana. Valeu!